uma operação em conjunto com a Polícia Civil, com a parceria do GOI. O que acontece? Foi uma operação chamada Operação Popstar, decorrente da Operação Caixarias, desencadeada pelo nosso governador Pedro Táxi, que combate crimes contra a administração pública, crimes contra a administração da justiça, e foram dois momentos. Primeiro, nós temos o caso João do Araguaia, que é um caso de repercussão no nosso município, onde o mandante e os executores já estavam presos. No entanto, existiam sinais de que tinha mais pessoas envolvidas no caso. Nós tivemos elementos de prova que nos levaram a identificar que realmente mais pessoas estavam envolvidas. Foi instaurado um inquérito policial complementar para punir essas outras pessoas. Essas outras pessoas participaram de uma reunião no frigorífico às vésperas da morte de João do Araguaia, João Teixeira. E nessa reunião participou o senhor José Bica, que está preso nessa cadeia pública nesse momento, participou a mulher do Odirley, Patrícia Slovinski, que já está presa nesse momento na cidade de Tangará da Serra. Nossa equipe foi para lá ontem de madrugada. Estava presente também o senhor Edson Feitosa, conhecido como Tampa, que nesse momento está preso pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado de Cuiabá, foi preso na cidade de Cuiabá, e quando Tampa foi preso ontem, ele foi preso com um revólver. Então, além de cumprir o mandado de prisão que eu tinha requerido aqui para o juiz, que já tinha um mandado de prisão, ele também foi pego em flagrante delito por estar portando indevidamente arma de fogo. Tampa, Zé Bica, Patrícia, mulher do Odirley Slovinski, ou Patrícia Brito Marta, que é o nome dela certo, os dois piá, e também nessa reunião estava o pai do Odirley. Tá? O que acontece? Neste momento que eu tive conhecimento desta reunião, nós começamos a buscar informações, ouvir pessoas, principalmente as pessoas que trabalhavam no frigorífico. Quando nós começamos a ter informação, porque nós queríamos chegar na pessoa que trouxe essa reunião, nós começamos a ter informação. Não pode. Essas informações que essas pessoas participaram dessa reunião, começamos a buscar elementos de prova, conseguimos comprovar que o Tampa esteve realmente na cidade no sábado, dormiu de sábado para domingo, de domingo para segunda-feira, o senhor João Teixeira teve a vida ceifada. No momento em que João Teixeira morreu, ele falava ao telefone com o senhor Odirley, e isso está na quebra de dados telefônicos. Então, concluiu-se essa investigação que quando o João teve uma briga, entendeu? Então, na quinta-feira, teve uma briga no frigorífico, em que o João foi até lá, discutiu, brigou, inclusive chegaram a quebrar uma mesa. Depois dessa briga, no momento de desespero, que realmente já estava muito acirrada a situação, o João Teixeira, ele acreditava fielmente que ele estava sendo roubado. Ele chegou aí diversas vezes no frigorífico para ver se caminhão de carga fechada de carne estava sendo retirado de lá à noite. Ele chegou a dormir na casa aqui da senhora Cássia para verificar se o Rodrigo Corpo sairia com o caminhão para furtar carne no frigorífico. Então,
o clima já era um clima de muita tensão. Isso na quinta-feira teve aquela briga, onde quebra-se até uma mesa. No sábado chega o Tampa na cidade, né, que é amigo pessoal do Odilei, da Patrícia Slovinski. Ele, Tampa, tem contato com a família de Luiz Fernando, pois a esposa do Tampa, ex-esposa do Tampa, senhora Andréia, ela tem conhecimento com a mãe de Luiz Fernando, então existe um grau de vínculo, então que denota que a gente começa a montar todo o quebra-cabeça. Então o Tampa chega na cidade, dorme de sábado para domingo, domingo para segunda. Segunda-feira é quando ocorre o crime. Algumas pessoas presenciaram uma frontier preta dando apoio a esses dois menores de idade. Menores não, né? Esses dois piais que na verdade não eram menores, tinham acabado de completar 18 anos. E essa frontier preta, foi vista dando apoio aos dois motoqueiros, que seriam o Luiz Fernando, pilotando, e o Erivaldo, que é responsável por efetuar os disparos. Então, quando nós encontramos o Tampa, inclusive ontem, ele tem realmente essa frontier preta. Então, as coisas vão se encaixando perfeitamente. Ele foi preso ontem com a frontier preta, inclusive com armado. Então, beleza. O Tampa vem, sai na segunda-feira. O João, quando tem a vida ceifada, ele fala ao telefone com o Odilei. E justamente o senhor Evandro de Mello, Zé Bica, que estava na reunião, ele está dentro da casa com o João Teixeira. Nesse momento que recebe a ligação, são levados, o João Teixeira é levado para fora, como o Zé Bica se despede dele. Não, estou indo embora. Nesse momento, vêm os dois motoqueiros, que também estavam na reunião, e disparam contra o senhor João da Araguaia. E uma coisa que foi levantada, na época, o senhor José Bica fala para uma das testemunhas que primeiro o Piá colocou a arma na cabeça dele e falou, não é na cabeça ou no corpo dele, e falou, não é esse, é o outro. E foi lá e atirou no João da Araguaia. Então, normalmente, crime de pistolagem não se deixa testemunha. Se você vem ceifar a vida de um, você não deixa alguém que possa eventualmente te apontar como autor do crime. Então, já foi uma coisa que ficou mal explicada. Mas até então nós não tínhamos elementos de prova. Eu falo que a polícia ela trabalha com elementos de prova. Nós somos uma instituição técnica. Então, enquanto nós não tínhamos esse elemento de prova, nós apenas suspeitávamos da participação dele. No entanto, a partir do momento que nós tivemos elemento de prova dele na reunião, dele junto com o João da Araguaia dentro da casa, dele junto com o João da Araguaia no portão da casa, aí sim, aí nós começamos a ter todo um link, toda uma formação. Então, a partir desse momento nós entendemos que o crime foi da seguinte forma: liga na quinta-feira, sábado eles ligam, chega o Tampa, fica de sábado para domingo, domingo para segunda, segunda-feira ele sai e dá todo o suporte do homicídio. Os dois guris que ele intermediou disparam contra o João da Araguaia, o Zé Bica, que estava na reunião, chama ele para fora e é um momento que é alvejado. Então, essa concatenação já estava toda formada. Quando Patrícia Slovinski, mulher de Odilei, teve conhecimento disso, teve conhecimento que, desculpa o termo, a casa iria cair para todos, vem um momento do desespero. Vem um momento onde eles fazem, talvez, uma coisa que foi tão grave quanto o homicídio de João Teixeira, que eles produzem uma fraude processual. Eles pegam Alexandre Potter
que ficou na cela junto com o Odirley. E na cela junto com o Odirley, eles combinam de Alexandre Botter levar um celular que tinha uma conversa, um trecho de uma conversa do Alexandre Botter com o Leonardo. E é ali acordado que se eles modificarem essa conversa, transformarem ela, dava para ou inocentar o Odirley ou incriminar outra pessoa. Eles optaram por incriminar outra pessoa. Então, ali nós vamos fazendo toda a investigação. Em sede de acareação, eu prendi o Alexandre Botter em flagrante por estar trazendo falso testemunho. Foi provada a fraude ali na frente dos advogados. E ele constitui novo advogado e conta toda a verdade, conta que foi tudo uma montagem. E aí vem a questão nessa fraude que eu prendo ele em flagrante, eu mando flagrante para o Ministério Público, para o Judiciário, como é o padrão normal da Polícia Civil. O Ministério Público me encaminhou uma requisição, determinando que eu instaurasse inquérito policial para apurar a formação de quadrilha. Formação essa envolvendo Patrícia Slovinski, mulher do Odirley, doutor Antônio Marcos Lopes, advogado desta comarca, João Leonardo, assistente de Antônio Marcos, e Adeilson Correia, apresentador da nossa televisão local. Nesse momento, obedecendo uma requisição do Ministério Público, instaurei, e já como o Estado está com a Operação Caixarias, que é realmente de inibir esse tipo de conduta que afronta os órgãos públicos, eu iniciei uma Operação Popstar, junto da Operação Caixarias do governador Pedro Táxi. Nesse momento, nós começamos a produzir elementos de prova já dessa quadrilha e nós descobrimos que quem fez as montagens do WhatsApp, que foram amplamente divulgadas, foi o apresentador da nossa cidade, Adeilson Correia. Com um imenso pesar, é um profissional que eu gosto, tenho carinho, respeito e admiração pelo apresentador Adeilson Correia, tanto que fiz a prisão dele de madrugada para preservar direitos e garantias fundamentais dele, para não expor a figura do nosso apresentador, que é tão querido em nossa cidade, de forma talvez de uma forma ruim para ele. Então, eu pedi que fosse feito de forma discreta, que não fosse feito na faculdade, que não fosse feito no ônibus da faculdade, que fosse de uma forma realmente que não trouxesse mal, porque eu tenho uma admiração pelo Adeilson Correia, no entanto, eu não posso furtar ao meu dever de cumprir a lei. E como ele transgrediu a lei, eu tive que aplicar mesmo a essa pessoa que eu gosto. Entendeu? Doutor, então, desta operação, tem mais pessoas a serem presas ainda? Então, aí vamos continuar com o desenrolar. Prendemos ele devido a essa situação toda. Prendemos o doutor Antônio Marcos, que dava o suporte jurídico ali. O que foi estabelecido? A Patrícia Slovinski, ela gastava o dinheiro, ela deu um Citroën C3 para Alexandre Botter contar uma mentira e prometeu mais 50 mil. Ela deu uma moto para o Diego Rosa confirmar que teria visto o Alexandre Botter conversando no WhatsApp. Então ela dava um suporte financeiro. O Adeilson Correia, por sua vez, ele fraudou as conversas e ele explorou essa conversa amplamente na rede televisiva. Ele dizia que esta autoridade policial que eu vos falo estava fora do caso. Explorou amplamente essa fraude
que ele sabia ser uma fraude, porque ele fez. Ele divulgou isso amplamente. Ele chegou a dizer que essa autoridade policial estava fora do caso, que deveria se afastar por sua segurança. Como um profissional técnico que sou, não tinha necessidade alguma de eu ficar aí na televisão e batendo boca. Eu simplesmente faço o meu papel de delegado de polícia, de cumprir a lei. E foi o que eu fiz. Continuei as investigações, ignorei essa questão, foi ruim para mim, foi, as pessoas me olhavam esquisito na rua, mas eu sabia que estava exercendo com todo o esmero possível essa investigação, que eu realmente estava querendo simplesmente a verdade e nada mais que a verdade. Então, continuei, representei pelas prisões e descobri, inclusive, que o nosso apresentador da cidade, ele já responde por formação de quadrilha, junto com o mesmo advogado, doutor Antônio Marcos, em outra época, por fraude à licitação. Então, já existem outros crimes em que os dois respondem juntos. Então, foi mais uma das coisas que a gente acabou embasando, mostrando que ali a quadrilha funciona da seguinte forma. Tem um crime, o doutor Antônio Marcos pega esse criminoso para defender, o apresentador Adeilson Correia exalta sempre o doutor Antônio Marcos de uma forma exagerada e tenta sempre, principalmente nos casos de homicídio, tenta comover a população, pois a população vê mais a mídia, muitas vezes não vê o que está sendo investigado ou o que está no inquérito, e tenta comover da inocência de culpados. Tanto é uma das coisas que eu saliento no inquérito, que se você pegar a apresentação do entrevistador Marcelo Rezende, da Rede Record, ele dá um enfoque totalmente antagônico ao que é dado pelo apresentador Adeilson Correia. Então você vê que realmente existia uma tendência a convencer a população rio-clarense da inocência de Odirley. Aí, no decorrer da investigação, nós também tivemos a ciência de que Odirley, dentro da cadeia, estava exercendo algumas lideranças e se unindo a outros criminosos ali dentro para coagir testemunhas que estavam do lado de fora e que teriam colaborado com a justiça. Esse fato foi também levado ao conhecimento do Poder Judiciário, foram levantados diversos elementos de prova, o procedimento foi filmado, vai ser encaminhado o procedimento filmado para lá, e concluindo toda essa investigação, agora nós teremos um prazo, nós iremos concluir a investigação do homicídio, que as pessoas que estão presas pelo homicídio de João Teixeira, Patrícia Slovinski, José Bica, Tampa, que está lá em Cuiabá agora. E em relação à formação de quadrilha, Patrícia Slovinski, Antônio Marcos Lopes, o João Leonardo, e vão entrar outras pessoas também no decorrer das investigações. Essas pessoas foram as que ficaram evidenciadas, né? E agora encaminhar, fazer todas as oitivas, interrogatórios, garantir direitos e prerrogativas, pois nós aqui, tanto no momento da prisão do Antônio Marcos, falei, não saio daqui sem um representante da OAB. Nós temos que respeitar a instituição, não temos que respeitar o crime. O crime cometido tem que ser combatido, mas se existe a prerrogativa do Estatuto da OAB, nós vamos preservar. Então foi chamado um representante da OAB que acompanhou até a delegacia de polícia. Então nós estamos trabalhando, como sempre, dentro da extrema legalidade, e esse é o resultado de quem às vezes tenta fraudar a justiça, e fica o recado que não vale a pena. Tem mais pessoas a serem presas ou não? Como é que está? Sim, as investigações continuarão. Eventualmente pode ter pessoas que vão ser presas, sim. Nós queremos aí identificar o máximo, chamar o máximo de pessoas para serem ouvidas,
e esclarecer o restante da verdade, pois o crime já está bem claro, como aconteceu, as informações foram concatenadas, em breve esse inquérito vai ser relatado, não tem muito, em relação a Erivaldo, Luizão e o Odirley, eu já tinha um convencimento, tanto que indiciei, o Ministério Público ofereceu denúncia e o juiz recebeu. E agora a gente espera a pronúncia. Mas, em relação a outras pessoas, agora, com toda essa gama de informações, fica bem concatenado e não fica nenhuma linha solta, fica explicado como ocorreu. E eu só lamento que essas pessoas tenham optado pelo lado de continuar mentindo, continuar forjando provas, continuar tentando mostrar uma coisa que não ocorreu, pois se tivessem, desde o início, assumido a sua responsabilidade, talvez não tivessem presos. Por exemplo, o Dr. Antônio Marcos, um dos crimes que ele é imputado é o patrocínio infiel, pois Luiz Fernando está preso até hoje exatamente por uma escolha do advogado de abandonar a defesa dele, ao meu ver, para defender o Odirley, pois Luiz Fernando é réu primário, bons antecedentes, não resistiu à prisão e estava colaborando com a justiça. Certamente iria ganhar um habeas corpus. Teria ficado pouquíssimo tempo, responderia em liberdade. No entanto, pensando no Odirley, a defesa orienta Luiz Fernando, não, nega que vai ser melhor. Mas é melhor não para o Luiz Fernando, é melhor para o Odirley. Da mesma forma, o Erivaldo é orientado a negar, mesmo quando todas as provas são contra ele, então eles vão com negativa de autoria e isso implica numa pena muito maior. Mas eles são pessoas de pouco estudo, que não têm conhecimento, então para eles o advogado chega ali e fala: ah, você vai se dar bem falando que não é você, quando na verdade não é, quando na verdade ele vai se dar muito mal. E ele fala isso acreditando numa possível liberdade, só que não acontece. Tanto é que o Luizão está preso até hoje, porque voltou na sua versão, passou a não colaborar com a justiça, sendo que ele tinha confessado na frente do advogado ali, com todas as garantias fundamentais possíveis. Então, por isso eu falo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Presa, entre elas o apresentador Deus Corrêa, são presas provisoriamente e segue desenrolar essa história. Então, em relação ao Deus Corrêa, tem uma peculiaridade. Ele é um preso provisório, sim, é uma prisão temporária, pode ser estendida, igual o do Fernando foi eventualmente convertido em prisão preventiva. No entanto, ele já cumpre pena por peculato, o desvio de verba pública. Então, ele já foi condenado, então ele já cumpre uma condenação, ele tem uma restrição de horário para não ficar na rua, por exemplo. E agora, com esse novo crime, ele já respondia uma formação de quadrilha em andamento, e agora mais um crime de formação de quadrilha, coação no curso do processo, fraude processual, comunicação falsa de crime. Então, diversos crimes que vêm aí, eu não sei qual vai ser a postura do juízo das execuções, entendeu? Então, ao meu ver, pode ser que ele fique mais tempo, mas que não compete a mim como autoridade policial decidir. Ele está sujeito ao juízo das execuções, ele vai ter direito a contraditório, ampla defesa na fase processual. Eu vou concluir o inquérito, vou encaminhar para o Ministério Público. O Ministério Público tem seu livre convencimento, se vai oferecer a denúncia, se não vai, e o juiz também tem que receber essa denúncia. Então, existe uma gama de níveis a serem esperados. No entanto, o quadro não é um quadro positivo.